tempo esgotado, turminha. Hora da correção. Vamos lá? Vamos corrigir português, então, onde nós estamos vendo as páginas 25 a 30. Então, vamos lá. Então, você já reparou nas informações que estão nas orelhas de cada um dos seus livros preferidos? Então, lembrando que não é a nossa orelha, né? É a orelha do livro. Então, eu trouxe para vocês aqui um livro que eu estou terminando de ler. E quando a gente fala de orelha, aqui no finalzinho do livro, a orelha do livro, onde está falando sobre o quê? Sobre a biografia do autor, certo? Então, você vai responder, esta resposta é individual, uma resposta pessoal. E aí você tinha que pesquisar no dicionário o que significa a palavra destacada na fala da Dona Olinda, biografia. Então, biografia é a obra que relata fatos da vida de uma pessoa. É quando eu conto algo da vida de uma pessoa. Aí nós tínhamos que ler os textos a seguir, né? De acordo com o dicionário. E o que você descobriu? O que é a biografia? Quando relata algo da vida de alguém, certo? Então, aqui, o poeta Manuel de Barros nasceu no dia 19 de dezembro de 1916 em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. Escrevia desde criança, inspirado no mundo que via ao seu redor. Muitos de seus poemas retratam o cotidiano e a natureza das características de onde viveu por muito tempo, o Pantanal. E no outro texto, a mãe falou: meu filho, você vai ser poeta, você vai carregar água na peneira a vida toda? E aí, observando já a introdução dos dois textos, qual que se refere a uma biografia? Quem está falando da vida de alguém? Então, é o primeiro. Então, esse daqui onde a Pro marcou o X, é onde vocês irão colorir. Colore bem bonito a parte verde aí da biografia, certo? Aí, depois nós tínhamos lá o texto que Otávio leu, como você já sabe, é chamado de biografia. Então, você tinha que assinalar entre as opções a que melhor descreve o assunto principal de uma biografia. Então, sequência de fatos da vida de uma pessoa. De acordo com a biografia, o que Manuel de Barros gostava de retratar em seus poemas? O cotidiano e a natureza do Pantanal. Quando conheceu os poemas de Manuel de Barros, Otávio logo se lembrou de Ita, por ser a pessoa que mais gosta de natureza entre os seus colegas, e também porque achou que ele era conterrâneo do autor. E aí, descobriu o que significa a palavra conterrâneo? Então, é aquele que é da mesma terra que o outro, quando nasce no mesmo local, conterrâneo. Só que após conhecer o significado conterrâneo, Ita esclareceu a Otávio que não havia nascido no mesmo lugar que Manuel de Barros, mas em Mato Grosso. Se o Ita nasceu em Mato Grosso, onde nasceu Manuel de Barros? Manuel de Barros nasceu em Mato Grosso do Sul. Então, por que o Otávio confundiu o local de nascimento do Ita e de Manuel de Barros? Porque ambos nasceram em estados brasileiros com nomes parecidos. O Ita nasceu em Mato Grosso, MT, a sigla, e Manuel de Barros nasceu em Mato Grosso do Sul, MS. Ita não nasceu em Mato Grosso do Sul, como pensou Otávio, mas como já havia ido ao Pantanal, ficou empolgadíssimo com o quê? Com aquele local. Então ele contou ao Otávio como era lindo o local, cheio de animais e natureza. Observando as imagens abaixo, qual que faz referente ao ambiente em que Manuel de Barros viveu? Então, você tinha que marcar o X, e aqui, quando nós falamos do Pantanal. Você já visitou algum lugar que tem essas paisagens? Ou você gostaria de visitar? E aí, qual ou quais deles?
Depois, nós temos a biografia lá, como nós já vimos anteriormente. O autor que escreve o texto conta os principais fatos da vida de outra pessoa. Só que para isso, Otávio percebeu que as datas são sempre mencionadas na ordem dos acontecimentos. Então, nós tínhamos que numerar a ordem dos acontecimentos na sequência. Então, o que aconteceu primeiro? Fala que ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1916. E depois? Ele mudou para o Rio de Janeiro e se formou em Direito. Logo depois, ele publicou o seu primeiro livro, Poemas Concebidos Sem Pecado. Depois ele teve 3 filhos, o Pedro, o João e a Marta. E por fim, ele voltou ao Centro-Oeste para a fazenda que havia herdado. Aí o Ita ficou intrigado com um trecho que o Manuel de Barros fez, onde ele fala da desimportância. Olha só, dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo o inseto mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. E aí? O que você acha que ele quis dizer quando ele escreve que ele dá mais desimportância às coisas que às vezes a gente dá tanta importância? Porque a maioria das pessoas consideram que sem valor ou desimportante as pequenas coisas. E essas coisas são as que chamam mais a atenção dele. Dona Olinda explicou a Otávio que os textos podem apresentar personagens em situações inventadas ou reais, verdadeiras. E a biografia que você leu se encaixa em qual delas? A biografia lida é um texto com informações verdadeiras sobre uma pessoa real. E os fatos da vida de Manuel de Barros descritos na biografia estão em ordem cronológica, isto é, do mais antigo para o mais recente. Será que é verdade? Sim, é verdade, né? A biografia de Manuel de Barros narra fatos da sua vida em ordem cronológica, desde o comecinho até cada passo que vai passando, algo que vai passando. Então, é possível perceber, por meio das datas citadas e as fases da vida do autor que são narrados, o nascimento, a idade adulta e a morte. Prestem atenção nesse E aqui que está com acento errado, tá? Tá ao contrário. Coloque o acento correto. Então, a gente fica por aqui e daqui a pouco a gente volta. Beijinhos!